Olá, hoje nós vamos falar sobre o movimento missionário moderno. O movimento missionário moderno ele começa a acontecer depois da Reforma. E propriamente ele começa com a Contra-Reforma. A Igreja Católica ela inaugura uma ordem, a Ordem dos Jesuítas. E os jesuítas eles estão nos navios a caminhos das nações que são descobertas. E a missão dos jesuítas é catequizar as nações. Então são centenas de jesuítas que saem pelo mundo afora falando de Jesus. A gente sabe que, por exemplo, aqui no Brasil, houve jesuítas que realmente vieram e catequizaram, mas houve jesuítas que vieram aqui para estuprar índias, para roubar, para enriquecer, e que não tinha nada de Deus. Infelizmente. Mas nós temos histórias de jesuítas que deram suas vidas aqui na América do Sul, na América Central, e que tinham realmente paixão de falar de Jesus. Depois do movimento dos jesuítas, nós temos o movimento dos morávios. Em 1732, o movimento dos morávios, eu já falei, tem um vídeo aqui só sobre o movimento dos morávios. Foi algo tremendo, né? Houve ali um movimento de oração muito forte entre os morávios, que eram habitantes da antiga Tchecoslováquia, e eles habitavam ali numa grande propriedade de um conde chamado Zinzendorf. E ali, crentes, refugiados, fugindo de perseguição religiosa, ali eles encontraram abrigo. Ali eles começaram a buscar a Deus, começaram a orar, e desse movimento de oração que durou mais de 100 anos, eles mandaram missionários para todo o mundo. E havia uma particularidade nos morávios, que eles gostavam de ser enviados para lugar onde ninguém queria ir. Qual é o lugar que ninguém quer ir anunciar o evangelho? Me manda para lá. Os morávios eram assim. Eles tinham um ardor missionário que é contagiante. Quando você lê a história dos moravianos, você fala, Deus, eu quero ir para missões também. Depois nós temos Guilherme Carey, que é considerado o pai de missões modernas. Ele recebeu de Deus um chamado para missões, e quando ele começou a falar sobre paixão por almas, e que havia muita gente que estava morrendo sem conhecer Jesus, e que alguém precisava ir lá pregar para eles, ele se referia principalmente à Índia. Ele morava na Inglaterra, e ele sabia que na Índia não tinha pregadores. Praticamente era nenhum conhecimento de Deus naquela terra. E ele se sentia chamado para ir para lá. E lá na igreja dele, falaram assim para ele, Guilherme, fica quieto, senta. Se Deus quiser falar a palavra dele para aquelas pessoas, ele vai falar. Ora essa, Deus vai falar, mas é através de uma pessoa. Mas Guilherme Carey, ele não se deu por vencido. Ele continuou buscando o Senhor e aí a igreja enviou ele para missões. Ele tinha 6 filhos. Ele foi de navio da Inglaterra para a Índia. Nesse trajeto da Inglaterra para a Índia, que durou alguns meses, ele aprendeu o bengali o suficiente. Tanto é que quando ele chegou na Índia, ele já conseguia se comunicar com as pessoas. Ele era um homem muito inteligente. Fez um trabalho maravilhoso na Índia. Trabalhou lá mais de 41 anos. Ele fez apelos para que as pessoas fossem ao campo missionário. Isso é uma coisa totalmente nova, que começa com Guilherme Carey. Começa com ele. Esse chamamento. Quem aqui da igreja está disposto a ir à Índia? Teve 2 irmãos que foram ajudar o Guilherme Carey e fizeram um trabalho extraordinário na Índia. Eles fundaram 26 igrejas. Eles abriram 126 escolas.
para 10.000 alunos. Traduziu a Bíblia para mais de 40 idiomas, porque na Índia há muitos dialetos, centenas de dialetos. E ele e seus amigos traduziram a Bíblia para mais de 40 línguas. E havia um costume lá na Índia, que era chamado de sati, quando o marido morria, enterrava a mulher viva junto com ele. Através de Guilherme Carey, essa prática foi banida da Índia. Já imaginou quanta viúva não ficou feliz depois disso? Isso tudo é fruto do Evangelho. Guilherme Carey escreveu dicionários, coisas sobre botânica, geografia, deixou muita coisa escrita e que ainda hoje é utilizado. Um grande homem de Deus, um marco na história de missões. Temos também um movimento missionário na América do Norte, ali no início do século XIX, em 1811, no Colégio Williams, em Massachusetts. Nessa reunião, muitos jovens consagraram suas vidas à obra de Cristo no mundo pagão. No século XX, nós temos muitos movimentos de missões. Temos o trabalho maravilhoso de Billy Graham. Billy Graham, ele evangelizou o mundo através de pregações nos estádios, praças e ruas. Ele evangelizou mais de 210 milhões de pessoas. Ele é considerado o pregador do século passado. Ele pregou em países comunistas, onde era proibido pregar o evangelho. Ele pregou na Rússia, ele pregou na Coreia do Norte. Deus fez grandes coisas através do ministério de Billy Graham. A igreja continua fazendo missões. Ela continua anunciando Jesus. Porque Jesus falou assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Então nós continuamos nessa missão, continuamos nessa obra, porque ainda não chegou o fim. Que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa série da história da igreja, compartilhe. Manda para o zap dos seus amigos. Isso aqui é para o nosso crescimento espiritual. Que Deus te abençoe e obrigado por ter me ouvido até aqui.